Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é, olha, muito poderoso para quem busca mais clareza e um pouco de paz. A ideia é aprender a esvaziar a mochila, a descarregar aquele peso que, na verdade, a gente nem precisa carregar. Sabe aquela sensação de estar carregando o mundo nas costas? Parece familiar? É tipo acordar, pegar o celular e já dar de cara com uma manchete sobre um conflito, um problema, uma violência, e o corpo todo parece que se fecha, né? Pois é, essa sensação de sobrecarga com as obrigações, as ambições e até com as notícias do dia a dia é super comum. E a fonte que a gente está analisando hoje usa uma metáfora perfeita para isso. Diz que é como se a gente estivesse carregando uma mochila, só que cheia de pedras completamente desnecessárias. E o ponto principal é, fomos nós que colocamos cada uma dessas pedras lá dentro. Então a nossa análise de hoje é justamente sobre como finalmente esvaziar essa mochila. Ok, então vamos lá. Antes de sair tirando tudo da mochila, a gente precisa primeiro entender o que são exatamente essas pedras. Que peso é esse que a gente carrega para todo lado? A fonte que estamos usando chama essas pedras de metas do ego. Basicamente são funções que nós mesmos inventamos, sabe? Propósitos bem triviais que, no fundo, nascem do medo e daquela necessidade constante de provar o nosso valor. Elas não são a nossa verdadeira função. E é justamente daí que vem todo esse peso. E aqui a gente tem os exemplos bem concretos. Pensa bem. Cada item dessa lista é uma pedra bem pesada que a gente bota na nossa própria mochila. Culpar os outros pelo que a gente sente é uma pedra. Tentar salvar o mundo do nosso jeito, com as nossas regras, outra pedra. Buscar reconhecimento o tempo todo, precisar estar com a razão, correr atrás de conquistas que nunca acabam, é pedra sobre pedra. E a jornada vai ficando pesada, difícil e cheia de conflito. Agora, a parte mais interessante é que a fonte oferece uma alternativa. Em vez de carregar esse monte de pedras, existe uma única coisa, uma coisa essencial, que a gente deveria levar. E essa alternativa está toda resumida nessa frase. A minha única função é a que Deus me deu. Essa é a ideia central da lição 65 de Um Curso em Milagres. É como se fosse o único item que a gente realmente precisa na mochila, em vez daquela coleção toda de pedras. Tá, mas o que significa essa função? O que é essa salvação? No contexto desse curso, não tem nada a ver com algo externo. Salvação, aqui, quer dizer ser salvo do nosso próprio pensamento equivocado. É o ato de perdoar que desfaz o principal propósito do ego, que é sempre achar um culpado. É uma virada de chave interna, sabe? Sair do medo e encontrar a paz. Olha, esse slide aqui mostra a escolha que a gente tem de uma forma muito clara. De um lado, o caminho das pedras, o das metas do ego, que só leva para conflito, para um cansaço sem fim e para medo. Do outro lado, o caminho do propósito único, que leva para paz, para alívio, para clareza e para uma função única e simples. A diferença é gritante. Beleza, a escolha parece óbvia, né? Mas como é que a gente faz essa transição na prática? Como se descarrega essa mochila? Vamos ver agora o que a fonte sugere como processo para isso. O método é um exercício diário, bem simples, dividido em passos. Primeiro, arranjar uns 10 a 15 minutinhos de silêncio. Segundo, repetir a ideia central. Aí vem o passo-chave, o terceiro, ficar de olho na mente. Observar cada pensamento que aparece para atrapalhar. É literalmente como abrir a mochila e examinar cada pedra, uma por uma. E essa aqui é a ferramenta para descarregar. Para cada pensamento que brota na mente, uma preocupação, um plano, uma raiva, a instrução é descartá-lo, mas de forma gentil, dizendo para si mesmo: este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Não é uma briga, entende? É só um reconhecimento de que aquilo é uma pedra e uma escolha de soltá-la. E o objetivo final desse exercício é justamente esse, criar uma espécie de espaço em branco na mente. Quando a gente identifica e solta esses pensamentos do ego, a gente limpa a bagunça mental. E é nesse espaço vazio que a nossa verdadeira função pode, finalmente, ser reconhecida. E qual é o resultado disso tudo? O que acontece quando a mochila fica mais leve de verdade? Essa última parte da nossa análise descreve bem essa sensação de liberdade que vem depois que o peso é removido. O primeiro grande resultado é a simplicidade. A vida deixa de ser essa corrida maluca atrás de incontáveis metas que não levam a nada e entram em conflito e passa a ser a aceitação de uma única função. Com um propósito único e em paz, tudo fica mais claro, mais direto.
E com essa simplicidade toda vem um resultado poderosíssimo. O conflito interno acaba. Aquela batalha entre o que o ego quer e o que traz paz simplesmente para de existir. E quando o conflito chega ao fim, O benefício final, o verdadeiro destino dessa jornada é alcançado. A paz é encontrada. É aquele alívio profundo de finalmente colocar a mochila pesada no chão e poder caminhar com liberdade, com leveza, em direção ao que realmente importa. E assim, a gente termina com uma reflexão, uma pergunta para levar para a vida. Olhando para a nossa própria mochila, para os pesos que a gente carrega todo santo dia, qual pedra seria a primeira a ser deixada para trás?